Me ouve Tudo ok, bem? tudo ótimo. A conexão da Dani que está com problema, tá? Vamos ver. Agora está ok. Ok, Bruno. Dani, você escuta agora? Eu escuto. Ah, beleza. Janito, então vamos iniciar? Eu só não vejo o Genilton, é isso mesmo? Não, o Janito fica só nos bastidores. Certo. Ele só fica no... Seguidores do Saúde em Pauta e Multishow Web Rádio TV, estamos começando mais um Momento Saúde. Hoje, quarta, 9 de agosto de 2023, hoje com o tema especial Atenção Primária e os desafios de uma atenção primária eficiente nos municípios para um bom atendimento aos usuários do SUS. Para falar um pouco sobre isso, nós convidamos para mostrar duas realidades diferentes, duas regiões do estado de Minas. Daniele Marialva, gerente de estratégia de saúde da família, atenção primária em saúde do município de Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas, e Rafael Pimentel, gerente de atenção primária em saúde do município de Ubá, na nossa zona da mata, município quente, totalmente ao contrário dos seus aí, né, Dani? Totalmente. A gente, para falar um pouco das realidades, primeiro vamos deixar as considerações iniciais, começando pela Dani. Boa noite. Boa noite, pessoal. Quero agradecer, né, a participação, o convite aí do Bruno, né, nosso colega aí. Foi muito legal a participação, esse convite, ao Rafael aí, guerreiro aí de profissão também. Tenho certeza que mata um leão por dia nessa atenção primária, tenho certeza em Ubá. Conheço só um pouquinho, né, da realidade de vocês aí de Ubá, que o nosso colega Bruno passou para gente, e espero aí, vamos, né, tentar fazer um diálogo aí, onde que a gente consiga cruzar informações de uma realidade totalmente que, pelo que eu participei na conferência, eu sei que é uma realidade totalmente diferente do que eu vivencio aqui no sul de Minas. Quero tentar trazer um pouco da minha experiência, né? Alguns desafios, mas algumas coisas boas, e tenho certeza que você também pode compartilhar os seus desafios, e tenho certeza que você vai trazer bastante novidades para mim que eu possa contribuir aqui na minha atenção primária também. Boa noite, Rafael. Rafael. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Rafael, como bem é introduzido aí pelo nosso colega Bruno Bianchini. Atualmente eu estou no cargo de gerente da atenção e promoção em saúde do município de Ubá, zona da Mata Mineira. Gostaria de agradecer, é um imenso prazer estar participando aqui dessa roda de conversa, desse diálogo aqui, que envolve a nossa colega Dani, né, e envolve também o nosso colega Bruno. Com certeza, assim, esse de muita troca, esse momento eu acho que pode enriquecer muito as nossas práticas profissionais, nosso dia a dia, e tenho certeza que tanto o Dani quanto o Bruno aí, os nossos aprendizados aí compartilhados vai somar muito para quem precisa, que é a nossa população, que são os nossos usuários, né? É um prazer e muito obrigado aqui de antemão compartilhar esse momento com vocês. Dani, faça você um pouco para nós, primeiro, da sua realidade de atenção primária no seu município. Aí, com uma diferença de cultura, né, da nossa, uma cultura totalmente diferente da nossa da Zona da Mata, são dois extremos do estado tão grande como o nosso, né, de Minas Gerais, que é praticamente um país. O que você tem de especificidades de atenção primária no seu município? Hoje aqui no nosso município, né, nós temos uma população de em torno de 42 mil habitantes, né,
uma população aí bastante de cafeicultores. Hoje, no meu município, a gente comporta uma equipe de estratégia básica, Rafael, de 9 equipes de saúde, de estratégia, né? Dessas 9 estratégias de saúde da família que eu tenho um potencial de cobertura de 90% de cobertura, de potencial de cadastros. Desses 90%, eu tenho a equipe de SAD, eu tenho uma equipe de CAPS no meu município. Deixa eu só voltar um pouquinho, né? Das minhas 9 estratégias de saúde da família, eu tenho 13 médicos que compõem. Eu tenho 4 estratégias que eu tenho um médico de apoio, que é o que me ajuda muito. Por conta de credenciamento, de financiamento, que a gente estava em atraso, a minha população cresceu demais. Então, eu tinha as estratégias, uma estratégia estava beirando quase 7.000 habitantes para uma estratégia. Então, foi onde que eu tive uma divisão de 2 médicos para uma estratégia. Então, assim, mas eu tenho uma gama muito grande de especialidades no meu município, uma realidade onde que eu não sofro da resolutividade dentro da minha atenção primária. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio muito grande à atenção primária no município. Nós temos, vamos dizer assim, um viés muito grande de, como eu posso te falar aqui, fugiu a palavra. A nossa gestão municipal, ela apoia muito a saúde. Então, dentro da atenção primária, nós trabalhamos totalmente em favor dos usuários. Então, o que eu trabalho hoje dentro da atenção primária, eu tenho um aval 100% de uma gestão, onde que esse paciente, ele sai 100% assistido do município. Na minha região, que é a micro de Pouso Alegre, minha gestão, por mais de ser plena, o município nosso ser pleno hoje, a gente comporta uma micro de Pouso Alegre que traz ainda algumas especialidades que não comporta de média e alta. O nosso município hoje adquiriu a UTI dentro do hospital. Isso fez com que a parte de cardiologia, dentro da atenção primária, a gente conseguisse resolver os meus problemas, onde que os meus cardiologistas do centro de especialidades conseguissem fazer todos os matriciamentos dentro da atenção primária. A parte de pediatria, eles executam todos os meus matriciamentos dentro da atenção primária. Então, assim, a gente não foge muito de uma realidade ineficaz da resolutividade dentro. Isso me desafoga muito. Um desafio que eu tenho, assim, muito grande dentro da atenção primária é agente comunitário de saúde. É uma grande, assim, até nós fomos para a conferência, a gente discutiu muito com uma colega de trabalho na conferência, né, uma conferencista, né, muito aplaudida lá. Nossa, Ana Silva é maravilhosa, até pedi uma capacitação dela aqui na nossa região do Sul, porque, assim, maravilhosa. Ela trouxe uma experiência rica para a gente, porque, assim, é um grande desafio dentro da atenção primária, é a minha porta de entrada do usuário, é o agente comunitário. Porque eu vejo que eles têm um papel muito importante, eles é o que vai me trazer 100% dessa resolutividade desse usuário. E eu estou percebendo que o meu impacto está ali, entendeu? Não adianta eu ter o grande ouro na mão, sendo que o meu tesouro não está sendo lapidado na porta do meu usuário, na captação precoce do meu usuário, na busca ativa do meu usuário, entendeu? Naquele atendimento primordial que tem que ter naquela campainha, não está tendo. Então, esse é um grande desafio que eu estou buscando nesse 1 ano que eu estou na gerência aqui no município. É tentar trazer que o papel fundamental da importância dos agentes comunitários na busca precoce do meu usuário. A busca ativa, qual é a principal porta de entrada? Agente comunitário. Como trazer este usuário até mim? Legal. Bruno, se me permite fazer algumas considerações trazidas aí para a colega Mari,
É possível? Com certeza. Dani? Tá. Dani, apresentar um pouquinho o município de Ubá, né? O município de Ubá, assim, de acordo com os dados demográficos, a gente tem uma população em torno de 116 mil, tá? E o meu maior desafio como gerente dessa pasta, que não sei se eu deixei claro, né? A minha gerência, ela envolve tanto a atenção primária quanto a secundária também, que a gente tem uma policlínica regional e tem o centro de especialidades odontológicas. Dentro da especialidade também eu tenho 2 CAPs, que é o CAPS 2 e o CAPS AD3. Temos um serviço de residência terapêutica, uma unidade, e também a promoção em saúde. Então, esse é o lequezinho da minha divisão, que é muito desafioso, mas, ao mesmo tempo, quando eu penso nessa rede como toda, assim, talvez pode gerar alguns impactos favoráveis quando eu preciso que essa rede comunique. Quando está dentro da minha divisão, eu tento articular isso, mas é muito desafioso, tá? Tanto é que um dos temas que eu gostaria da gente conversar um pouquinho seria essa questão da rede em si, sabe? Rede por completo. Então, levando em consideração essa população aí, eu tenho aproximadamente em torno de 60% de cobertura. Se eu trazer desses 60% de cobertura, eu considero que 50% está sendo assistida. E ainda dentro desses 50%, considera-se também que existem muitas microáreas desassistidas da peça, não vou falar fundamental, desse tesouro, como você bem trouxe aí, que é o agente comunitário de saúde. Então, assim, é uma triste realidade, mas como gerente dessa pasta, tenho a trazer também o compromisso, né, e os planos estratégicos que está previsto para acontecer, que já está acontecendo também, que em breve a gente vai estar fazendo a realização de concurso, incluindo algumas novas categorias, e com certeza a gente conseguir aumentar essa cobertura e aumentar esse número de agentes comunitários dessa equipe aí, tá? Quando eu falei promoção em saúde, o município também credenciou 2 equipes do EMULTI, né? Então, a gente tem bastante profissionais da equipe multiprofissional trabalhando diretamente, tá? E existe também um ambulatório de saúde mental para fazer essa interface entre a atenção primária, atenção secundária e interligar com os CAPs que a gente tem aqui no nosso município. Considerando o desafio que eu penso da atenção primária, é a questão assim, da comunicação efetiva, sabe? É quando a gente consegue, de fato, sim, estabelecer uma rotina, estabelecer um fluxo, e que esse fluxo ele consegue transcender toda a nossa rede de cuidados ali, sabe? Que não se limitem, talvez, à nossa unidade, e sim às unidades e todos os dispositivos. E eu acho que isso, para mim, é desafioso. Foi antes de chegar na gestão municipal, né, em outros setores que eu trabalhei, em outros serviços, e ainda continua, para mim, sendo um maior desafio que essa comunicação seja efetiva, onde a gente consiga trabalhar de forma singular com os nossos usuários, sabe? Onde a gente consegue escutar, fazer essa busca ativa. Isso é algo bem desafioso na gestão do Rafael aqui no município de Ubá, tá? É só mesmo esse ponderamento diante das falas que você trouxe, Dani, para a gente começar esse bate-papo, tá bem? A comunicação, na verdade, eu acho que é uma falha universal, né, Rafael? Se a gente levar ao pé da letra, a gente brinca que o telefone sem fio, ele deveria ter o fio. Sim. Porque o fio nunca poderia ter deixado de existir, e talvez nunca teria quebrado este fio. Porque a comunicação é o primordial na área da saúde, eu acho que em qualquer área, né, na nossa profissão ou qualquer profissão, né, mas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e eu acho assim que para a área da saúde, a comunicação, todo mundo fala assim, quem não escreve em prontuário não se respalda de nada. Concordo, é o meio de comunicação, mas a gente tem o maior meio de comunicação que somos nós mesmos.
E as pessoas estão se perdendo para isso. E é uma guerra que eu tenho todos os dias aqui. Porque, assim, às vezes são casos simples que um colega pode entrar em contato com outro através de um telefonema, passar um caso, entrar em contato com um pronto atendimento ou com uma outra unidade, discutir um caso, se tornar tão mais completo o atendimento, e você vê que tem um bloqueio muito falta de humanização. É mais fácil pegar um papel e falar assim, vai ali e faz uma ficha ali. Em vez de ligar para o colega do pronto-socorro, estou com uma crise hipertensiva, eu já paciente cardiopata, assim, assim, assado. Faça o caso. É tão mais gostoso esse usuário estar chegando no serviço secundário, sabendo que ele vai ser acolhido pelo um olhar diferente, que alguém se preocupou com ele, do que simplesmente pegar um papel e escrever assim, crise hipertensiva e um carimbo. E as pessoas estão perdendo esse olhar. E quando eu falo dessa questão dessa comunicação, é algo que também pode nos ajudar como um todo nessa prestação de serviço, nesse princípio que o nosso, que é, eu acho que um dos princípios primordiais da atenção primária, é a capacidade de resposta, né? É aquele indivíduo, aquele usuário chegar para a gente e a gente ser resolutivo com ele, né? Onde a gente consegue trazer de forma equitativa, de forma eficiente, que a gente consegue trazer solução, né? E, além disso, uma capacidade de gerir o quê? Monitorar todas as melhorias que a gente pretende para aquele serviço, as melhorias contínuas, né? E até mesmo de trazer um novo, uma renovação do processo. E quando a gente fala de comunicação, Dani, a gente pensa em atenção primária, mas é uma atenção primária que, teoricamente, dentro dos dizeres, das diretrizes, 80% a 90% deveria trazer a solução para o usuário. Mas e aí? A gente consegue? Né? Talvez a gente pode traçar a questão da comunicação, assim, o sistema de informação, ele está unificado? Ele conversa com a secundária? Ele conversa com a terciária? Né? O prontuário eletrônico, eu consigo alimentá-lo de forma que a gente dá seguimento a esse plano terapêutico, né? De forma bem individualizada. Então, quando eu falo de atenção primária, eu vou trazer, assim, algo que deveríamos evoluir como um todo, não o município de Ubá, né, de uma forma geral, a nível federal, que o sistema de informação ele seja unificado. Eu acho que isso facilitaria, né, muito o cuidado. E isso, se eles comunicassem, né? É uma das grandes pautas de todas as reuniões, tanto de coordenadores de equipe que a gente tem, né, da nossa micro-região. Agora mesmo, com essa implementação do programa do Ministério, né, do Saúde em Rede, que nós estamos agora aqui no município. Eu não sei se vocês já pegaram, né, este projeto aí no município de vocês, se vocês já aderiram, se estão em construção, pelo menos nós estamos na terceira onda de expansão aqui. E é uma das matrizes que o projeto traz para a gente, né, é esse questionamento. E é o que a gente tem discutido muito nas oficinas. Por que que os programas, os próprios servidores reclamam disso, a equipe médica? Como que a gente vai traçar um plano de cuidado se a atenção especializada não se comunica com a atenção primária? Cadê a contra-referência que nunca vem? Nós, da atenção primária, temos que fazer todo o plano de cuidado para que esse paciente chegue totalmente íntegro lá na atenção especializada, e o retorno deles para cá. Aí quando a gente pede simplesmente um plano de cuidado, eles simplesmente se negam. E como que a gente tem acesso a esse prontuário? Como que a gente vai dar continuidade a um paciente crítico que veio de uma atenção especializada? É uma guerra constante. Dentro do nosso município, nós utilizamos o PEC, né, o ESUS. No nosso município, nós temos a rede informatizada, tanto para atenção primária, quanto no centro de saúde, que é a nossa atenção especializada. Então, assim, toda a rede de unidade materno-infantil, todos nossos especialistas, desde hemato, neuro, nefro, gastro, todos os nossos especialistas, pneumo, eles já utilizam o PEC. Então, assim, dentro do município, atenção especializada, a gente conversa numa rede de sistema.
Nossos prontuários, Infelizmente, graças a Deus, são tudo joinha. Mas e para fora? E aquele paciente que vai para alta complexidade? Volta como para mim? Não volta. Ele sim, simplesmente acabou ali. é verdade. Nem o sumário de alta ele volta completo. Esse é um ponto muito importante para que a gente está correndo atrás, sabe, aqui no município de Ubá, que a gente consiga também estabelecer esse sistema de informação dentro da especialidade também, sabe, dentro da secundária, que ainda não é. Então, compromete muito a continuidade do trabalho, sabe? Isso. Mas a gente está também nesse processo, a gestão já identificou essa necessidade e acredito que dentro dos próximos meses a gente vai conseguir conversar, né, entre os setores ali. E quando eu falo também do outro desafio da atenção primária, Dani, eu penso, sabe o quê? Que precisamos de uma forma elucidar, né, motivar os pacientes que não buscam o nosso serviço, porque é tão frequente os mesmos pacientes, sabe? Então, assim, a Dona Maria, eu sou o João, que veio mês passado, que também está vindo esse mês, que bacana, ele tem que vir mesmo. Mas eu tenho uma gama Os da população. hiperutilizadores. Isso. E aquele N tão grande que a gente tem que trabalhar a prevenção, trabalhar a promoção, né? Pensando especificamente que a gente está numa época pós-pandemia, onde acentuou várias doenças, né? Então, assim, eu gostaria tanto que esse momento aqui agora chegasse aos meus usuários, chegasse na minha população. Vamos procurar atenção primária, né? Você que faz muito tempo que não visite assim, a unidade, vá, compareça, né? Desfrute de todo o dispositivo, de toda a equipe multiprofissional, né? Dê espaço, eu acho que isso é importante também, Dani, dê espaço, assim, para que a gente consiga trabalhar de uma forma né, profissional. Infelizmente, a gente tem eu não sei se é a sua realidade, sabe, Dani? Mas a gente tem aquela necessidade de ir a uma consulta médica. Talvez, assim, tenha a equipe do enfermeiro, tenha a consulta do enfermeiro, existe a consulta da equipe multiprofissional, existem os trabalhos em grupos. Então, é fortalecer esses tipos de serviços também que é oferecido na atenção primária, eles são oferecidos lá, e que eles precisam também, assim, ter uma visibilidade do que era uma consulta médica, de uma renovação de uma receita, né? Porque quando traz a responsabilidade da atenção primária, é aquela onde eu vou ver as pessoas e não vou ver a doença que ela tem, né? Ou então que ela possa vir, né? Então, vamos cuidar das pessoas e não cuidar especificamente de doenças. E para isso eu preciso que você, usuário baense, usuário também da cidade da Dani, chegue, né? Procure, não fique esperando que a doença apareça. Vamos trabalhar a alimentação, vamos trabalhar a vacinação, vamos trabalhar tudo isso que envolve a nossa saúde, o nosso bem-estar. Acho que isso é muito importante a gente enfatizar, assim, a participação deles. Rafa, eu acho que na atenção primária, eu acho que é um gargalo que já estava vindo já de alguns tempos, né? E eu acho que pós-pandemia virou um gargalo enforcado, essas doenças crônicas. Eu acho que a gente deixou de exercer o cuidado, a prevenção, a promoção. Nós não conseguimos mais trabalhar uma prevenção e uma promoção, a gente só está no crônico, no crônico, no crônico e no paliativo. Eu trabalho muito com as minhas equipes. Cadê a sala de espera? Cadê os grupos? Vamos trabalhar, vamos para a pracinha, vamos fazer a prevenção. Pega os educadores físicos, vamos fazer caminhadas, vamos fazer alimentação saudável, nem que se for um trabalho de formiguinha, vamos tentar reativar novamente as nossas prevenções. Nem que se for uma atividade por mês. Porque não adianta trabalhar se não for de formiguinha, a atenção primária, nós estamos no gargalo só do crônico paliativo. E o que é de fundamental para a atenção primária, que é a nossa prevenção, a nossa promoção, a gente muitas vezes está deixando ali no ladinho, não está dando tempo. E isso faz com que aquele usuário que realmente precise conhecer a estratégia, trabalhar esta promoção,
E muitas vezes nem só é a prevenção, ele só precisa trabalhar a promoção de saúde dele, ele não está tendo acesso. Não está tendo acesso. Eu Não acho tá. que é o seguinte, nós tivemos uma pandemia, né? Acho que já tinham algumas dificuldades em fazer a real função da atenção primária, né? Que é a promoção em saúde, prevenções de doenças, de agravos e tudo. Veio uma pandemia que travou tudo durante 3 anos. Aquelas pessoas que tinham uma doença, mas ainda estava na questão da atenção primária em saúde, em grau inicial, a pandemia atrapalhou todo o processo de prevenções a agravos daqueles usuários, que depois que nós voltamos agora de uma pandemia, nós absorvemos aqueles que já tinham de graves, de mais avançados, veio mais uma leva grande, que ainda fez um gargalo extremo nas nossas atenções primárias, tanto aqui na nossa quanto na Dani, e agora ficou, a gente está apagando incêndio e tendo que trabalhar a promoção. Isso aí eu acho que tem que ter um reforço de equipe, como que a gente avalia isso, Rafael e Dani? Então, eu acho assim muito importante a gente levar em consideração o seguinte: que momento estamos passando, né? Como é que está a questão da expectativa de vida do nosso paciente, do nosso usuário, né? Da população? Percebe-se que a expectativa de vida ela tem aumentado. Automaticamente, essa pessoa está tendo qualidade de vida? Será que estamos sobrevivendo ou será que estamos vivendo? A gente encontra muitas situações aí que pacientes estão tão debilitados, né, necessitando de tanto suporte médico, suporte medicamentoso e assim por diante, tornando-se pacientes crônicos em determinados tipos de doença, que automaticamente, assim, esse envelhecimento já é esperado, essa debilitação do organismo, essa debilitação fisiológica. Então, nos cabe ainda, assim, sair um pouco da nossa caixinha e traçar ações onde, de fato, a gente vai conseguir assistir no alto grau de saúde esses usuários aí. Então, o desafio da atenção primária é muito grande. Por quê? A gente está tendo uma população que está envelhecendo. Né? Essa curva está só ascendente, ela está crescendo muito. Automaticamente, com essa população idosa, vai surgir mais necessidade de cuidados, né? Onde a gente tenta estabelecer a prevenção e promoção, muitas das vezes a gente não vai conseguir alcançar. E sim vai ser pacientes crônicos, muito SUS-dependentes e com muitas limitações. Né? Então, quando a gente fala sobre o desafio, tem muito ainda para ser colhido, especialmente nessa época aí pós-pandemia, né? Acho que você tem trabalho em Dani, eu também tenho muito trabalho aqui do outro lado também, sabe? Pensar nisso. Agora, se a gente analisar, né, quais assim são os determinantes onde a gente consegue alcançar a saúde, bem holístico, bem grande, porque existe aqueles determinantes que são considerados sociais, existem os determinantes que são econômicos também, que a gente precisa de ver, as determinantes ambientais, né, o comércio da saúde todo, assim, como estamos preparados para poder trabalhar, traçar tudo isso, né? Essa interlocução entre o social, o ambiente, a comercialização, fator econômico, tudo isso gera mais desafio para que a gente conseguir, de fato, exercer o papel da atenção primária. É um desafio grande para todos nós, os municípios do Brasil, né? Quem está fazendo uma atenção primária que atinja a real expectativa da atenção primária no Brasil como modelo de assistência, né, Rafael e Dani? A gente tem uns desafios muito grandes. Mas como que vocês avaliam o que nós tínhamos de atenção, como atenção primária
atenção básica, antigamente chamada, o postinho de saúde, com hoje a atenção primária que temos atualmente no nosso país? Ô, Bruno, eu ouvi um termo esses dias numa reunião de equipe e eu levo, acho que daqui para frente. Eu não tenho muito tempo de experiência de atenção primária, né? Eu tenho 15 anos de área hospitalar e tenho 13 anos de área hospitalar e 5 anos de atenção primária, né? 1 ano e meio aí na atenção primária da gerência. Mas eu ouvi um termo esse um tempinho atrás que eu gostei muito. Eu caracterizo hoje a atenção primária como um SUS Plus. Eu acho que a atenção primária no Sistema Único de Saúde está o melhor convênio que o SUS pode fornecer para um usuário. Ele tem de tudo o melhor, de tudo um pouco dentro de uma expectativa de uma realidade dentro de uma saúde pública. Pelo menos dentro do nosso município, eu posso falar que o paciente ele é assistido numa totalidade de 100% das reais necessidades desse paciente, da atenção primária. Então, assim, eu não vejo dificuldades, lógico, não vou falar que é 100% maravilhoso, não é em nenhum município. Mas, assim, as dificuldades que a gente encontra é do dia a dia, mas um paciente deixar de ser assistido, de uma assistência, de um exame, de algo, de um diagnóstico, eles não têm, entendeu? A nossa realidade aqui, em vista aí de fora, nós vimos numa conferência, Bruno, você tem muito mais experiências de conferência do que eu. A nossa realidade de Minas, da que nós vivenciamos hoje, nós estamos no céu na atenção primária. Um paciente que entra dentro de uma atenção primária, se ele tiver um olhar holístico, e ele sair com um diagnóstico, com um exame, que ele está provado, que ele está infartado, direto para um hospital de porte, com diagnóstico fechado, porque hoje nós temos uma policlínica no hospital, onde que nós escolhemos o exame, nós conseguimos diagnosticar com o eletro, fechar um diagnóstico e mandar, nós salvamos muitas vidas dentro de uma atenção primária. Eu acho que a gente tem muita expectativa, muito a oferecer para esse usuário dentro da atenção primária, Bruno. Antigamente nós não tínhamos isso, não. Não sei a realidade do nosso colega Rafael aí em Ubá, mas assim, em Santa Rita nós estamos 100% aí, ó. Graças a Fico Deus muito nós estamos bem feliz em ver assistidos. essa realidade, sabe, Dani? A maior satisfação que eu posso trazer aqui hoje é com relação, assim, diante de todo esse panorama fragmentado da atenção primária aqui no município de Ubá, quando eu tanjo a questão de cobertura e de algumas microáreas desassistidas, a equipe que eu tenho, as equipes que eu tenho, a gente consegue mensurar tamanho comprometimento, sabe? De uma forma onde a gente mensura isso dentro dos nossos indicadores hoje que tange a atenção primária. Mas a gente tem muito que evoluir ainda pensando nessa rede como um todo e no que a atenção primária pode oferecer dentro de procedimentos, dentro de cuidados, sabe? Estou vindo aí, acho que em torno de 1 ano e meio na gerência, nessa pasta. Então, é um momento, assim, de muitas mudanças, de muitos empreendimentos, muitas melhorias. E espero que daqui a alguns meses eu consiga ter também esse gostinho de falar, né, sobre essa realidade que hoje você já desfruta aí, que ainda não desfrutamos, mas estamos tendo esse passo para desfrutar, né? Vai Quando eu conseguir. falo, É uma assim espere construção. uma construção, né? E quando eu falo assim, o orgulho que eu tenho é hoje a gente consegue fazer essas mensurações a nível mesmo assim dos indicadores, né? Eu iniciei a gestão dentro do Previne Brasil naquele indicador sintético na casinha bem vermelha, sabe? Na casinha dos 5, né? E hoje eu já estou na casinha verde, estou na 7,6.
Então, a gente conseguiu avançar bastante nisso e com a expectativa desse quadrimestre que vai fechar aqui, da gente bater bastante metas também, sabe? Eu já estou tendo um estudo de mensuração disso aí. Quando eu falo isso, assim, é fruto de muito esforço, né? Sim. Aproveito essa oportunidade e agradecer, assim, a todo envolvimento, toda parceria que as equipes de atenção primária aqui do município, a gente reconhecemos que tem muito a melhorar, né? Tem muito a se fazer, mas diante do cenário, né? Motivo assim de agradecimento às equipes aqui de Ubá. Quando eu falo de prevenção, né, prevenção em saúde, eu iniciei assim, lá no primeiro semestre do ano passado, uns simples dados, né? Uma média da gente conseguir fazer 45 atendimentos médicos, tá? Envolvendo 21 estratégias de saúde da família. E no primeiro quadrimestre de 2023, eu já subi para casa de 63 mil atendimentos, subindo mais de 20 mil atendimentos aí, certo? Conseguimos implantar também, né, de uma forma não com credenciamento, né, aquela saúde na hora. Eu não consegui ainda aqui em Ubá, mas eu também, a gente não cruzamos os braços e a gente consegue oferecer dentro de 6 unidades de saúde hoje, pelo menos uma vez na semana, atendimento noturno, que inicia às 7 da manhã e vai até às 9 horas da noite, tá? Uma vez na semana, já tem 7 unidades. Comecei atendendo mais ou menos 400 atendimentos, Dani. E aí eu fechei agora nesse primeiro quadrimestre com 1.500 atendimentos. Olha que bem. Né? E dos atendimentos total envolvendo equipe multi, equipe médica, eu saí de 61 mil e fui para 90 mil, né? De um semestre. Então, assim, são coisas pequenas, mas que traz bastante reconhecimento da equipe e admiração, né? Sim, muito. Pois é. Em teste rápido, o primeiro semestre de 2022, a gente realizou 1.700 testes. No primeiro semestre de 2023, foi para 10.900. Então, olha assim, só. é um esforço muito grande que a gente está tendo, já está conseguindo coletar. Quando você falou da pérola dos agentes comunitários, saí de 150 mil, fui para 200 mil visitas nesse semestre agora. Entendeu? Então, assim, aos pouquinhos a gente está conseguindo coletar, sabe, Dani? Vai, mas vai. A gente tem que se unir, é o que eu falo. Eles só precisam entender a importância que cada um tem no seu papel fundamental para que isso aconteça. Não adianta a gente querer que eles façam. Eles têm que entender a importância que eles têm, Rafa. Sim. É o que eu tento trazer para os nossos aqui, sabe? Se eles só entenderem a importância que eles têm na vida do seu José e da Dona Maria, para mim já está válido todo o esforço diário daquela rotina de trabalho durante as 8 horas. Cada dia eu falo, atenção primária é matar um leão por dia, a gente mata uma selva por semana, não é fácil, nada é fácil, cada dia é uma luta. Eu também treino, acho que praticamente no mesmo período que você, na gestão, né, da atenção primária, né, da gerência. Cada dia é uma luta, a gente tem trabalhado, a gente melhora uma coisa, às vezes a gente progride umas, às vezes a gente dá um passinho para trás em outras. E assim, a gente vai acompanhando. Número de visitas médicas, às vezes a gente dá uma luta. Previne Brasil, a mesma coisa, estourou com você quando estourou comigo, porque quando ele chegou, lá final de 2018, começo de 2019, ele não era por desempenho. Ficou. Pós-pandemia, ele veio por desempenho. Certo. Aí caiu para quem? Na nossa gestão. Aí começou a luta, né? Bater meta, e nunca se bate meta. Assim, algumas a gente também já está alcançando, outras ainda não. Cito patológico, quando nós vamos alcançar? A longo prazo.
A longo Todos prazo. nós sabemos que é um indicador a longo prazo. Não adianta a gente querer alcançar ele por quadrimestre, que a gente sabe que não vai, né? Então, assim, cobertura vacinal. A gente sabe que às vezes uma criança, 2 crianças que deixa de vacinar vai fazer diferença. Então, assim, cada um tem a sua especificidade, cada um tem as suas dificuldades. Eu falo, é um se unindo ao outro, é um município trocando experiências com os outros, porque assim, a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que fazer uma roda de conversa, tentar achar soluções de um, às vezes do outro, entendeu? Para a gente ver, às vezes a saída é tão simples para um, nós fala, nossa, mas eu nunca percebi que poderia ser tão fácil assim. E assim a gente vai tentando descobrindo algumas coisas dos outros municípios, aqui mesmo na nossa micro, às vezes a gente vê, hoje mesmo eu fui no município fazer o colegiado em Extrema, eu falei, gente, Extrema é menor que eu. Tem 22 estratégias de saúde da família, 100% de cobertura. Eu tô com uma população de quase 7 mil habitantes que eles, a mais, eu só tenho 9. Mas como isso? Então, assim, é a minha realidade, eu tenho que trabalhar nas condições que eu tenho. É E igual a eles minha, eu têm tenho essas condições 116 melhores, mil que bom. com Oi? Eu tenho 116 mil com 21 estratégias de saúde da família. Precisa Então, muito eles bem. têm 36 mil habitantes com 22. Eu tenho 42 mil habitantes com 9 estratégias, uma unidade de SAD, uma unidade de sistema prisional, uma unidade de CAPS. Tenho atendimento noturno em 2 unidades, das 17 às 21 horas. Tenho 3 unidades de farmácia. Que mais? Tem bastante coisinhas assim, né? Tem um centro de especialidades, mas assim, cada dia a gente conquista um pouquinho. Isso As mesmo. especialidades, cada semestre cresce uma. É o que a gente fala, quando eu entrei éramos em 12, hoje a gente já está em 29. Então, assim, cada tempinho é um pouquinho, né? A gente aos poucos vai indo. Não adianta a gente Uma coisa, dar um salto maior que a perna, que não vai, não. não adianta não. Eu falo O também que Previne, dentro da o minha Previne gestão, Brasil, ele era para ser implementado em 2019. Sim, Foi todo elaborado para em 2019 começar a implantação dele, já no meados de 19, de 20, começar a cobrar. Já tudo através de produção, de metas, de objetivos alcançados. Só que aí veio a pandemia, suspendeu, continuou o modelo de atenção de pagamento do antigo, que era já de acordo com índice de população, índice de equipes cadastradas. Com isso, atrasou também nessa questão das adequações, né? sim, sim. Ô Dani, uma coisa interessante eu falo, quando você fala que é o elo, né? Todo mundo trabalhando junto, é todo mundo se esforçando num único processo, né? Eu trago uma palavra sempre nessas reuniões que eu acho que é muito importante também, a nossa educação permanente, né? A gente sim, constantemente, assim, dialogar, né? Nos atualizar, compartilhar as experiências. E quando a gente fala especificamente do Previne Brasil é aquele dado que está ali cadastrado, mas eu tenho N outros pacientes, usuários, que não vão estar, talvez, dentro do Previne, que eu preciso assistir, que eu preciso sim, cuidar. Ele é um norteador, mas eu não me limito a ele. Eu preciso dele para bater minhas metas, para poder ter incentivo para o município, sim. Mas eu sim, preciso também de ter a sensibilidade que eu sou SUS. O SUS é de todos, né? O SUS é toda essa esfera. Então, eu tento trabalhar isso com as minhas equipes, com os meus liderados, justamente para que a gente consiga trazer a equidade,
trazer a humanidade, a humanização, o respeito, tudo isso que são pautas que eu acho assim, acho que o óbvio precisa ser dito várias vezes, né? Precisa Sim. de usar isso. E a palavrinha que eu sempre falo que é uma cooperação interdisciplinar, tá? É uma cooperação única, cooperação interdisciplinar com todos os atores dessa rede aí, justamente para a gente conseguir dar a assistência necessária de alta qualidade para esses usuários aí, né? Com certeza. Vocês vão usar aqui? Pode entrar, eu já estou acabando. É que eu estou na faculdade, eu estou na sala de informática. Eu vou pôr o fone. Tá. Bruno e Dani, eu acho uma coisa muito importante que eu também fomento, né? Mesmo que passos devagarzinho, quando a gente fala do espectro, né, da promoção, prevenção, controle das doenças crônicas, é uma coisa que eu acho que está muito... Eu já cuido dessa forma e eu tento trazer isso no dia a dia da minha equipe, ainda mais quando eu falo em educação permanente, que é o cuidado paliativo, né? Quando a gente fala do envelhecimento da população, quando a gente fala da humanização no atendimento, a gente precisa de trazer esse cuidado paliativo bem presente, de uma forma bem capacitada nas nossas equipes, né? É algo que eu acho fundamental a gente ter. Quando você fala SAD aí, ó, eu sou 20 anos vim para cá. A gente já como também a gente solicitou o credenciamento de CAPSI dentro do nosso município e consultório na rua. Então, essas são novidades que vai estar fortalecendo também a atenção primária do bairro. Sim. O nosso SAD é extremamente completo, né, ativo aqui no município. Hoje tem em torno de 32 pacientes assistidos em cuidados paliativos e o serviço é fantástico, é maravilhoso. É um dos serviços assim que a gente realmente é fantástico, Rafa, vale a pena investir. Dá gosto. Eu tenho experiência de alguns colegas, né, que eu já estudei com eles. Divinópolis é um município que tem um SAD muito bem estruturado também, tem referência lá com o professor Alexandre, e é um dos meus sonhos trazer isso para o bairro. O SAD é um serviço bem legal mesmo. A live tá boa, a gente tá uns temas muito interessantes, atenção primária, só que a gente já está com a live bem alongada, a gente precisa de fazer mais algumas vezes, né, dividir ela em alguns temas, algumas partes, né, porque senão ela vai ficar muito alongada. A Dani está na faculdade. Aí vou deixar as considerações finais suas e a gente continua numa próxima oportunidade. Certinho. Eu quero agradecer a oportunidade aí, espero ter contribuído aí um pouquinho, Rafa. O Brunão tem meu contato, você pode pegar, quiser tirar dúvidas de alguma coisa, seja bem-vindo aqui em Santa Rita, se quiser vir conhecer, nós estamos de portas abertas aqui, venha conhecer a atenção primária. A todos que estiverem assistindo também, muito obrigada pela participação. Um abraço a todos aí, viu? É um prazer ter conhecido você, Dani. Com certeza, sim, vontade de ir aí bateu forte, sabe? Quem sabe eu vou me organizar aqui com a minha equipe aqui. Bruno, Dani, satisfação esse momento aqui. E agradecer também, né, esse momento a todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão fazendo parte desse momento aí, né? E a minha equipe, obrigado aí pela parceria, obrigado pela entrega, a coordenação da atenção primária e a minha divisão sempre está à disposição de todos vocês, de todos os usuários. Prazerão conhecer vocês aí. Prazer é meu. Agradeço a vocês por ter aceito o convite, estar participando do Momento Saúde de hoje. A gente vai ficando por aqui no Momento Saúde de hoje. Até uma próxima oportunidade. É com você, Janito.
Janita, é com você. Só um minutinho que estamos no ar, ainda tem um probleminha, então já estamos encerrando.